Sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Meu nome é Ivan Barbosa, eu sou sócio do Ártica e gestor do nosso fundo de ações chamado Ártica Long Term. Antes de começar a live, eu queria reforçar que todo início de mês nós publicamos uma carta na primeira segunda-feira do mês e na quarta-feira, logo em seguida, às 19 horas, nós fazemos uma live sobre o tema da carta. Nossa intenção com essa live são duas coisas. A primeira, a gente tem a oportunidade de explorar melhor o tema da carta. Se alguém quiser fazer perguntas, elaborar mais em cima desse tema, é sempre bem-vindo. E nossa segunda intenção aqui é ter uma oportunidade de manter uma proximidade maior com os nossos investidores, que é algo que nós temos dado cada vez mais valor, né, tanto para manter a transparência do que a gente tem feito aqui no fundo, quanto para ter contato com as pessoas mesmo. A gente gosta de conhecer quem tem nos acompanhado. Eu vou fazer uma breve introdução aqui antes de entrar no tema da carta, que é hoje a mecânica, o modelo de negócios que o mercado financeiro estruturou para as pessoas investirem em fundos de investimento e outros produtos financeiros. Eu acho que cria alguns incentivos que nem sempre estão claros para as pessoas. Quem é um pouco mais velho vai lembrar que quando as corretoras, que hoje são grandes e mais famosas, surgiram, elas cobravam corretagem, tinha uma série de taxas que eram cobradas das pessoas. E ao longo do tempo elas foram apertando essas taxas para se tornar mais atrativas, para atrair público. A corretagem foi diminuindo, aí algumas corretoras começaram a oferecer taxa zero, até chegar no modelo atual, que ela oferece a plataforma, oferece um assessor para te ajudar a investir, tudo de graça, né? Então, é uma plataforma de serviços de investimento gratuitos. Só que a gente sabe que não tem como um negócio crescer, ficar gigantesco, né, ser rentável, sem cobrar nada de ninguém. Então, se não são os investidores individuais que estão pagando as corretoras, quem é que paga o que permitiu que elas crescessem tanto? E o modelo que elas adotam hoje é que todo produto financeiro, os fundos principalmente, que estão distribuídos dentro das plataformas das corretoras, eles pagam comissões comerciais para a corretora. Então, quando você entra lá no seu aplicativo, escolhe um fundo para investir e investe, boa parte da taxa de gestão que, em tese, você está pagando para o fundo, ela é paga pelo fundo para a corretora com uma comissão, né, que o mercado chama de rebate. E essas comissões, elas são altas, elas variam, no meu conhecimento aqui, entre 30% e 60%. Para fundos novos que vão para corretoras grandes, é alguma coisa em torno de 50%. E essa prática de cobrar comissões grandes, eu acho que tem duas implicações que são relevantes que as pessoas conheçam, saibam o que está acontecendo. A primeira delas é que os assessores que são disponibilizados pelas corretoras para ajudar as pessoas a escolherem onde elas querem investir, eles têm um potencial conflito de interesses. Tem uma série de produtos ali pagando comissões diferentes. Então, a pessoa pode ter uma tendência, não por maldade, mas porque eu digo que dinheiro é um super incentivo sempre, né? Não é questão de falta de ética nem nada disso, mas está todo mundo tentando crescer na carreira, ter sucesso na vida, ganhar mais dinheiro para si. E se você submete essas pessoas a uma estrutura de incentivos, onde ele tem um produto A que paga mais comissão e um produto B que paga menos comissão, ele tem uma propensão grande a recomendar o produto A, né? E existe esse conflito, assim, a pessoa que está te aconselhando, você tem que saber que ela tem essa estrutura de remuneração. Ela pode tender a te recomendar alguma coisa que tem um ganho maior, que traz um ganho maior para ela própria, né, em detrimento dos interesses de quem ela está aconselhando. Eu acho que o sistema de remuneração em si ele não tem problema nenhum, mas eu acho que ele deveria ser mais transparente, né? Se a gente está fazendo alguma coisa que a gente acredita que é bom para o cliente, não deveria ter problema nenhum em o cliente saber disso. E hoje eu acho que as corretoras pecam um pouco por não divulgar exatamente como é que esse jogo funciona. Elas não falam, olha, esse produto aqui eu estou ganhando X% de rebate em cima das taxas de gestão. Isso é um pouco opaco e, e causa algumas coisas que não existiriam sem esses incentivos. Só para dar um exemplo aqui, tem um tipo de produto de investimento que eu não tenho problema nenhum em fazer críticas públicas, que se chamam COIs.
são certificados de operações estruturadas. Esse tipo de ativo é um pacotinho que pode ter praticamente qualquer coisa dentro. São esquemas de investimento, às vezes usando vários tipos de derivativos diferentes, e você não consegue nem agrupar e falar assim, ó, todo COI tem essas características. E eles são divulgados, é um instrumento extremamente complexo, e eles são divulgados pelas corretoras em algumas situações como se fosse um investimento meio mágico. Eu recebi vários aqui que a pessoa lá falou assim, olha, esse investimento, se a bolsa cair, você não perde nada, se a bolsa subir, você ganha dinheiro, e só se a bolsa subir mais de 40%, 50% é que você deixa de ganhar esse dinheiro depois desse patamar. Mas é um investimento super seguro, garantido, tem todas as características boas que você desejaria. E eu olhei alguns desses em profundidade. Vários deles tinham problemas ali dentro. A coisa não era tão assim. Tinham detalhezinhos perigosos que não eram divulgados. E o motivo dos assessores indicarem isso, às vezes o assessor que está ali às vezes, nem entende em profundidade, tá? Normalmente não são experts em investimento que assumem essas posições de ficar num papel ali de concierge dos clientes, e ele está super incentivado a distribuir essas coisas. Tá? Tem comissões agressivas em cima de alguns tipos de produto. Então, fica esse alerta, né, que você tem que formar a sua própria opinião sobre o produto de investimento onde você está investindo. Não estou falando para desconsiderar qualquer coisa que os assessores falem, mas tem que ter essa consciência que eles têm esse incentivo, né, especialmente na hora que são grandes programas de distribuição, né, de um produto em particular. Às vezes os fundos, ali o gestor pode fazer um acordo com a corretora de fazer uma distribuição mais acelerada e pagar uma comissão diferenciada. Esse tipo de coisa existe. Essa é a primeira implicação relevante. E a segunda é que no momento que a corretora fica com metade das taxas de gestão que são pagas pelos investidores, isso significa que o gestor, de fato, ele fica só com a segunda metade. E esse capital pago pelo investidor é que sustenta toda a estrutura de gestão. Então, os custos de gestão, eles são relevantes. As pessoas que estão envolvidas na gestão são profissionais extremamente qualificados, por consequência, profissionais caros de manter. Tem custo de escritório, tem custos de sistema de informação que a gente contrata. E esse esquema de existir essa comissão de metade do que o investidor paga reduz o capital que está disponível para ser investido numa boa gestão. E, no fundo, essa estrutura é que trabalha para que o retorno do investimento seja maior. A metade que fica para a corretora ela é um custo de comodidade. Você tem a praticidade de, numa corretora grande, centralizar todos os seus investimentos numa conta só. A plataforma tecnológica que a corretora oferece, ela tem uma série de facilidades ali para você acompanhar, o aplicativo é bom. Mas eu vejo todo esse pacote de benefícios como algo acessório, né? Essas coisas, o aplicativo ser bom, ser muito prático investir, você centralizar tudo numa conta só, é legal, mas não contribui para o retorno do investimento que você fez. Então, alocar metade do dinheiro que você gasta investindo em fundos para a corretora e metade para o time de gestão é como se você estivesse comprando um produto onde a embalagem representa 50% do custo que você está comprando. Na minha visão aqui, ele é um custo um pouco excessivo. E esse atachamento da taxa que fica para o gestor, ele tem um impacto para as decisões que os gestores tomam, de que vendo a taxa dele reduzida, o gestor ele tende a compensar trazendo um volume maior de capital. Na cabeça do gestor, ele pensa assim, poxa, eu vou pagar metade das minhas taxas para a corretora. Mas se ela dobrar o tanto de dinheiro que está sob minha gestão, faz sentido, né? Se ela mais que dobrar, eu ganho mais dinheiro, mesmo pagando essas comissões grandes. Só que isso tem um porém. O fundo ir crescendo mais, ter essa pressão para aumentar o capital sob gestão, tem um ônus para os investidores. Porque existem uma série de evidências de que quanto maior é um fundo de investimento, menor é o retorno potencial dele. Quanto maior é o fundo, mais difícil fica manter uma taxa de retorno muito alta. E isso é quase que aceito como um fato em todo mundo. Tem uma série de artigos apontando nessa direção. Eu vou mostrar alguns dados sobre isso na live agora.
Mas isso é um ponto meio que pacificado. Não se fala muito disso, né? Os próprios gestores, como o tamanho do fundo impacta muito a remuneração dele, eles não têm muito incentivo em divulgar isso aqui, tá? Mas tem gestores bastante conhecidos, bastante sérios, que apontam essa fragilidade. Então, assim, olha, à medida que o fundo vai ficando muito grande, o retorno é complicado. Tá? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês alguns gráficos com dados sobre isso. Eles estão na carta também. Acho que já apareceu aí. Esse gráfico aqui foi feito por uma empresa que ela é especializada em selecionar gestores, né? A empresa chama Aurum, é um fundo de fundos internacional. Eles têm uma base muito grande, com milhares e milhares de hedge funds. Hedge fund é um tipo de veículo de investimento muito parecido com o que é o nosso fundo multimercado aqui no Brasil. Então, eles pegaram essa base grande de fundos, de hedge funds, e olharam os retornos desses fundos para o período entre 2010 e 2018. Cada ano de retorno foi alocado aqui numa faixa de tamanho. Então, eles classificaram aqui quais foram os retornos que cada fundo que estava encaixado numa faixa de porte teve ano a ano. Então, aqui, a primeira faixa é fundos com até 50 milhões de dólares, nesse período todo, tiveram um retorno médio de 7,7% ao ano. Enquanto os fundos com mais de 5 bilhões de dólares sob gestão tiveram um retorno médio de 5,1%. Lembrando que isso aqui são retornos em dólar. Tá? Olhando aqui com a nossa cabeça de investimento em real, eles parecem baixos, mas a média de retorno desses fundos nesse período foi de 6,1%. E a correlação aqui de que, à medida que o fundo aumenta de tamanho, o retorno vai diminuindo é bastante clara. E essa diferença de retorno, de 7,7 para 5,1, ela pode parecer pequena à primeira vista, mas se você mantém capital investido por muito tempo, né, com essa taxa diferente, a diferença final, no quanto de dinheiro que você termina, ela vai ficando cada vez maior. Tá? Isso aqui, em 10 anos, dá diferenças de 20%, 30%. Ele fica cada vez mais relevante. Então, é material. Tá? A diferença de retorno aqui ela é substancial. E, bom, eu vi essa pesquisa aqui, mais alguns artigos, todos apontando na mesma direção, e nós replicamos essa análise para os fundos de investimento em ações aqui do Brasil. Então, nós pegamos dados de todos os fundos de ações registrados na CVM, que tivessem mais de 50 milhões de patrimônio sob gestão em um dado ano, para o período de 10 anos, indo de 2012 até 2021. Aí nós agrupamos esses retornos por ano. Então, se o fundo começou pequeno ali com 50 milhões e foi crescendo, o ano em que ele estava ali com 500 milhões de reais está classificado na faixa de 500 milhões. O ano que ele estava com 50 milhões está classificado nessa faixa. Então, nós separamos aí por retorno de um fundo em um dado ano. E é interessante de ver que nas primeiras faixas aqui, até 750 milhões, a gente não vê essa redução de retorno pelo tamanho. Mas a partir de 750, você já vê que começa a ser pressionado o retorno dos fundos. E para cima de 1 bilhão, especificamente, vejam que os fundos tiveram um retorno médio abaixo do Ibovespa, que é essa linha vermelha, que foi de 6,3% ao ano no período. Isso não quer dizer que não tenham fundos grandes bons, tá? Isso aqui é a média de fundos desse tamanho, mas é um dado representativo. E essa linha tracejada aqui é a média do fundo, de todos os fundos. Então, os fundos grandes estão tanto muito abaixo da média de fundos, quanto abaixo do próprio mercado. E o que chama atenção aqui é que fundos com mais de 5 bilhões de reais sob gestão deram um retorno muito ruim, né, de 0,7% ao ano. Então, essas conclusões que saíram de artigos internacionais, dessas pesquisas com hedge funds ao redor do mundo, elas também se aplicam aqui para a nossa situação de mercado, para os nossos fundos de ações. E aí, legal, falou, poxa, isso aqui vamos assumir que é um fato, né? Várias pesquisas apontam para a mesma direção, né? Fundos grandes têm dificuldade de ter um excelente retorno. Aí fica a pergunta de por que isso acontece? E, na nossa visão, a razão disso é muito simples. Aqui nesse gráfico à esquerda,
Essa aqui é a distribuição das empresas listadas na nossa Bolsa de Valores, na B3, por valor da empresa, tá? Pelo market cap. Então, hoje nós temos 366 empresas listadas e que tenham ações negociadas, das quais 253 valem menos de 5 bilhões de reais. 95 delas valem entre 5 e 50 bilhões de reais. E só 18 delas valem mais do que 50 bilhões. E da mesma maneira que a distribuição de empresas por porte tem esse aspecto, oportunidades de investimento em geral, quanto maiores elas são, quanto mais capital você consegue alocar numa oportunidade, mais raras elas são. Existem poucas oportunidades que comportam bilhões e bilhões de reais investidos. E, em paralelo a isso, todo fundo de investimento, todo investidor, ele tem uma regra prática de só gastar tempo analisando oportunidades a partir de um determinado tamanho. Todos os fundos têm isso, nós também temos aqui, que é uma faixa que você fala assim, olha, para baixo disso aqui, não faz sentido a gente gastar tempo da equipe. Porque imagina que a gente encontrasse um investimento excelente, mas que só comportasse 0,1% do fundo. E, poxa, por mais que isso dê um retorno excepcional, não mexe o ponteiro ali. Então, a gente coloca essas faixas e fala assim, vou começar a olhar oportunidades a partir de X milhões de reais. E essa métrica é sempre correlacionada com o tamanho total do fundo. Tem uma correlação próxima com ser relevante para o fundo como um todo. Então, quanto maior é o fundo, maior é a exigência de tamanho mínimo para ele olhar a oportunidade. Se um fundo de ações, por exemplo, falasse, eu não olho para empresas que valem menos de 5 bilhões de reais, geralmente, além do tamanho da empresa, o fundo considera também a liquidez da ação. Então, isso aqui costuma ser, vale menos de X e tem uma liquidez mínima de tanto. Mas se ele desprezar esse universo de ações das empresas que valem menos de 5 bi, ele deixa de olhar 253 empresas que representam 69% das empresas listadas. Então, a grosso modo, 70% das possibilidades já vão embora. E isso tem um efeito que, como todos os fundos grandes fazem isso, eles acabam ficando restritos aos outros 30% e competem por esse número restrito de oportunidades. E com o agravante de que os fundos grandes são investidores profissionais. Geralmente o gestor já é aprovado, já tem uma equipe boa, já tem sistema de informação, ele tem todo um esquema ali para ser competente nas análises. Então, além da competição ser mais acirrada, ela é uma competição entre investidores profissionais, o que torna muito difícil você encontrar oportunidades excepcionais, que geralmente elas nascem de uma assimetria entre o preço, o que o mercado está pagando, e o quanto que a empresa vale de fato. Isso até pode acabar acontecendo em grandes estresses de mercado, Até esse ano a gente está passando por alguma coisa assim, que você pode ter uma distorção mesmo com vários investidores profissionais olhando. Mas é mais atípico. Tá? Em condições mais normais, sem estresse macroeconômico, sem nenhuma chacoalhada, é muito mais provável que esse conjunto de investidores extremamente qualificados precifiquem bem a oportunidade e, com isso, que ela não tenha retornos excepcionais. Em contraste, as oportunidades pequenas, ali o número de empresas que são muito pequenas para os fundos darem atenção, elas ficam com uma competição muito mais amena. Muito menos gente olha para elas, ou pelo menos muito menos investidores profissionais olham para elas, e o perfil médio de quem está olhando essas oportunidades pequenas tende a ser menos profissionalizado. Então, a chance de surgirem assimetrias entre o preço da ação e o valor intrínseco dela é muito maior do que nas empresas grandes. Isso que acaba sendo o motivo de fundos pequenos terem um retorno maior. Eles conseguem entrar nessas oportunidades menores e eles conseguem capturar essas grandes assimetrias. Nós já tivemos retornos excelentes entrando em empresas que a gente sabia que os fundos grandes estavam filtrando elas ali. Então, em muitos casos, a gente falou assim, olha, a nossa competição nessa ação são pessoas físicas, são pessoas que não têm, às vezes, ou o conhecimento ou o tempo, para mergulhar a fundo, fazer um trabalho mais extenso e mais sério de análise. Então, são agentes aí mais suscetíveis a ter uma falha na análise, que não necessariamente é um erro de conta, pode ser uma análise incompleta, uma visão mais superficial de mercado. Então,
Basicamente é isso, tá? Fundos pequenos, eles entram em oportunidades que são menos concorridas e, portanto, essas oportunidades elas podem ter um retorno potencial maior, né? Obviamente, não é toda oportunidade pequena que dá dinheiro, né? Você precisa ter uma habilidade grande de selecionar isso. Mas até um ponto interessante é que small caps em geral, small caps são as ações de empresas pequenas, né? Com valor total menor, com liquidez menor na bolsa. O grupo de empresas que são categorizadas como small caps tem um retorno histórico de longo prazo maior do que as large caps, que são as empresas grandes. Isso até porque as empresas pequenas elas costumam ter um potencial de crescimento maior. Quando a empresa é muito grande, ela já tem uma participação do mercado total, né? A fatia dela do mercado já é muito representativa, ela acaba tendo o crescimento dela limitado pelo crescimento do próprio mercado. Então, você não vê uma empresa que tem 40%, 50% de market share, né, que a gente chama a fatia dela do mercado total, né, crescendo a ritmos galopantes, se o mercado em si não estiver crescendo nessas taxas. E, geralmente, se a empresa é gigante, o mercado dela já é maduro, então não tem esse potencial mais. A empresa pequena, ou ela está num mercado mais jovem, que pode sim, o mercado como um todo está crescendo mais rápido, ou ela tem um market share menor. Então, ela pode crescer por expansão dessa fatia que fica para o mercado. Isso e tem alguns outros fatores. É mais fácil você manter uma gestão muito enxuta numa empresa pequena. Às vezes, o próprio fundador ali, o acionista que fez a empresa chegar a determinado patamar, ainda está na gestão e controla a empresa ali mais com rédea curta, ela acaba tendo uma rentabilidade melhor. Enfim, o small caps tem um histórico melhor de retorno por causa disso. Nós, inclusive, publicamos uma carta falando sobre isso. Salvo engano, é a carta de setembro de 2021. Na nossa carta desse mês, eu faço referência a ela lá e tenho o link para quem se interessar nesse tema. E, bom, seguindo adiante, assim, é um dado, né, um fato que o porte atrapalha o retorno. O que a gente pode fazer a respeito disso? Não existe um remédio milagroso, você não tem como impedir que fique mais difícil manter altas taxas de retorno à medida que o fundo ficar grande. Esse fato, eu falei que alguns investidores muito conhecidos declaravam isso. O mais conhecido deles é o Warren Buffett e o Charlie Munger, da Berkshire Hathaway, que eles falam abertamente que hoje em dia, que eles são muito grandes, hoje eles têm um capital sob gestão de centenas de bilhões de dólares, eu não estou com o número aqui na memória, e eles falam assim, olha, o histórico que nós tivemos nas primeiras décadas, os dois lá estão com mais de 90 anos, estão com 60 e tantos anos de histórico de investimento, né? E as primeiras décadas deles foram brilhantes, eles tinham retorno de 40%, 50% ao ano em dólar. E eles dizem hoje, falam assim, olha, é impossível a gente replicar esse histórico que nós tivemos quando a Berkshire era muito menor. Hoje, com um negócio gigantesco, eles estão num jogo de preservar capital e tentar dar um retorno ok, mas é muito complicado achar oportunidades onde eles consigam alocar 50, 100 bilhões de dólares que tenham um potencial de retorno tão grande. Então, enfim, é um fato que a gente aceita, a gente é realista, que a nossa estratégia, o nosso retorno histórico, estamos com um pouco mais de 9 anos no fundo. Até hoje, esses 9 anos, mesmo após a queda desse ano, que cai um pouco, nosso retorno analisado está em 31,4% ao ano. Isso considerando a cota do fechamento do mês passado, de julho. É muito difícil que a gente consiga ter um retorno desse se o fundo for gigante, né? Se tiver bilhões sob gestão. Então, a gente não sabe exatamente qual que é o limite de tamanho, né, que a gente vai começar a ter dificuldade de manter o mesmo patamar de retorno, mas a gente acredita que esse limite ele exista em algum lugar entre 500 milhões e 1 bilhão. Isso vem de dois pontos aqui que nós analisamos. Um deles é essa análise que a gente mostrou para vocês aqui, que essa faixa de 750, 1 bi ali, é quando os fundos começam a perder retorno. Nós fizemos uma série de testes, replicando o que a gente fez no passado, se seria possível ou não fazer isso com mais dinheiro. E até 500, 600 milhões, que foi o patamar que nós fizemos os testes, o retorno é muito comparável. A gente teria investido menos em algumas oportunidades que eram muito pequenas, mas materialmente a gente conseguiria fazer as mesmas coisas. Mas em algum momento aí entre 500 e 1 bilhão,
a gente espera começar a sentir dificuldade de fazer a alocação da maneira com que nós idealizamos, né? E a dificuldade que eu falo é o seguinte, né? Se a gente for lá analisar uma ação e falar, poxa, eu queria colocar 15% do fundo nessa ação, mas por questões de liquidez ou tamanho dela, eu não consigo colocar 15%, eu consigo colocar 10 ou 8. Esse é o sinal de que o porte está começando a incomodar, né? Que a gente toma decisões de deixar de investir um tanto que a gente gostaria em teses interessantes, né? Não porque é uma decisão ali de portfólio, mas porque a ação não comporta, que a liquidez dela é muito baixa, que a gente, enfim, não cabe o tamanho do share que a gente gostaria de fazer. Esse é o sinal de que o tamanho está começando a atrapalhar. E o que nós planejamos fazer quando a gente começar a sentir essa dificuldade de fazer a alocação de portfólio ideal nosso é fechar o fundo para novos investidores. Não dá para saber exatamente quando isso vai acontecer, mas, enfim, esse é o nosso compromisso aqui de quando a gente sentir que o tamanho está atrapalhando o retorno dos nossos investidores, a gente deve fechar o fundo. Eu falo que isso aqui não é completamente altruísta, tá? Nós todos aqui, eu, os meus sócios, o pessoal da equipe de gestão, todos nós temos uma parte muito grande do nosso patrimônio dentro do fundo. Entre os sócios, todos eles têm mais da metade do patrimônio total dentro deste veículo. E além do nosso patrimônio, o jeito que a gente construiu a nossa base de investidores, aqui dentro tem familiares de várias pessoas daqui, tem amigos próximos, e fazer a gestão do capital dessas pessoas nos traz muito mais preocupação e responsabilidade no sentido de realmente fazer o que é melhor para eles, né? São pessoas que a gente tem um apreço pessoal enorme. Então, quando chegar nesse momento que vai machucar o nosso próprio retorno, o retorno das pessoas que a gente gosta, nós vamos fechar o fundo para novos investidores. A minha cabeça aqui é que o fundo vai continuar crescendo, obviamente, mesmo depois que a gente fechar o fundo, a rentabilidade dele vai continuar aumentando, né? Então, mesmo que a gente fale, ó, a partir de 750 milhões, sei lá, não vamos aceitar mais investimentos novos, o fundo vai continuar aumentando. Mas aí eu falo que é um mal tolerável, né? Se o fundo continuar crescendo, se a gente chegar em bilhões com o patrimônio dos mesmos investidores que estão conosco hoje, o retorno pode até diminuir, mas aí nós já demos bastante dinheiro para todo mundo que está ali, as pessoas já vão estar felizes e paciência aí que não seja possível manter esse retorno para sempre, tá? Mas eu acho importante a gente ter essa consciência que a coisa não funciona para qualquer porte. Tem um patamar ali que a gente deveria abdicar de continuar crescendo esse fundo, né, para manter o retorno mais interessante possível para os nossos investidores. E a nossa segunda decisão relacionada a isso também é que nós não vamos distribuir o Arctica Long Term em plataformas e corretoras. Isso porque, evitando esse tipo de distribuição, a gente evita aquele custo de embalagem, a corretagem dos 50%. E mantendo todas as taxas que os nossos investidores nos pagam conosco aqui, nós conseguimos sustentar uma estrutura de gestão que eu precisaria de um fundo 2 vezes maior se eu estivesse pagando 50% para a corretora. Então, eu deixo essa pressão de crescimento. A gente vai conseguir ter uma estrutura de gestão boa num fundo que caiba nesse tamanho aqui de 500 e 1 bi. Então, nós optamos aqui por não fazer essa captação através de corretores. O mal disso, eu acho que é um mal menor, tá? A gente sabe, mas a consequência dessa nossa decisão é que o fundo é um pouquinho mais chatinho de investir no sentido mecânico. Se a gente estivesse em todas as plataformas grandes, em todas as corretoras, né, todo mundo teria uma conta aberta em uma delas e é só pegar a conta lá que a pessoa já tem e investir aqui no Arctica Long Term. Como a gente não está nessas plataformas, hoje nós só temos 2 canais para investimento. Um é através do BTG, que é o administrador do nosso fundo, mas o fundo ele não fica público, tá? Então, se uma pessoa qualquer entrar lá no aplicativo, na plataforma do BTG, o nosso fundo não aparece, tem que ser feita uma liberação manual. Ou a pessoa nos manda por e-mail, algum canal, o número da conta dela, ou ela entra lá no nosso site, tem um botão de Invista Conosco, e preenche um formuláriozinho, que basicamente a gente pede os dados pessoais dela e o número da conta do BTG, para que a gente faça essa liberação. Ele é liberado pessoa a pessoa. A gente faz o pedido para contas específicas.
E a partir do momento que a gente faz essa liberação, aí sim a pessoa começa a enxergar o fundo lá na plataforma, no aplicativo, e consegue investir normal. Essa é uma alternativa. A segunda, nós temos uma plataforma nossa, com a nossa marca, junto com a Orama, né? A gente aluga a tecnologia deles ali e oferecemos essa plataforma. Então, as pessoas podem abrir uma conta digital nesta plataforma para investir especificamente no nosso fundo. Então, assim, a gente sabe que esse esquema é um pouquinho mais desajeitado do que se a gente tivesse em todas as corretoras. Mas, como a gente tem uma cabeça de investimento de longo prazo, né, e a gente divulga isso muito abertamente para os nossos investidores, a expectativa que nós temos é que o investidor nosso fique conosco pelo menos alguns anos. Então, eu brinco que é um incômodo de 5 ou 10 minutos, né, que é o tempo que demora hoje para ir lá e abrir uma conta digital, ou na nossa plataforma com a Orama, no BTG, você bate foto do documento ali, faz seu cadastro e é rápido, tá, de um dia para o outro a conta está aberta. Então, são 5 ou 10 minutos de incômodo ali nessa burocracia para ficar alguns anos investido, evitando essa taxa de 50%. Então, a gente acha que vale a pena, né? Apesar dessa falta de comodidade, eu acho que do ponto de vista de buscar o melhor retorno, manter a melhor estrutura de gestão possível para os nossos investidores aqui, é uma decisão correta. E tem uma segunda coisa que nos estimula a continuar fazendo as captações diretamente, que são jeitos de captar que nos permitem conhecer as pessoas que estão investindo aqui conosco, que a gente gosta bastante, tá? Eu dou muito valor para que os nossos investidores tenham um alinhamento filosófico conosco, tá? E tenham transparência, tenham tranquilidade de saber que eles têm com quem falar, né? E às vezes alguém fica ansioso lá, momento de mercado é difícil, tal, a gente atende. Eu acho muito interessante isso, né? E garantir também que só entra, né, na base de investidores as pessoas que estão com essa mesma cabeça de rentabilidade de longo prazo, né, de que não dá para prometer retorno no mês seguinte, né? Esse controle de quem está entrando tem um benefício enorme. Ele é um pouco atípico, porque se a gente fosse mais imediatista, eu falaria assim, poxa, qualquer um é super bem-vindo, né? Todo mundo paga taxa. Só que é muito diferente ter a base que nós temos aqui, de pessoas que a gente conhece. A maior parte dos nossos investidores, eu fiz reunião, a gente conversou por telefone, fizemos um Zoom aqui, batemos papo. Tem muita gente que a gente conhece pessoalmente, né? E todos eles sabem o que a gente está fazendo, né? Tem esse alinhamento, entendem a nossa estratégia de investimentos, concordam com ela e estão ali com a mesma cabeça. Isso é muito diferente de um investidor que entrou lá na corretora, ordenou os fundos por retorno, viu que o nosso retorno é legal, decidiu entrar. A gente não sabe se essa pessoa vai precisar do dinheiro daqui 2, 3 meses, se ela não vai, a gente fica meio no escuro, a pessoa também está no escuro. Isso é muito ruim. Ter a base alinhada tem um enorme benefício, né, que hoje eu falo que nós somos privilegiados aqui, e privilegiados por causa do comportamento dos nossos investidores, não é exatamente mérito nosso. Mas esse ano, que a Bolsa está num momento mais, não vou nem falar delicado, porque a gente gosta quando a Bolsa cai, que a gente tem a oportunidade de comprar ação barata, né? Mas assusta um pouco mais quem está assistindo, né? E os fundos de ações, em geral, eles estão tendo ondas e ondas de resgates. Tá? Tem fundo que teve metade do seu capital total resgatado. Então, acho que está numa situação curiosa que praticamente todos os gestores de fundos de ações estão falando que, o que eu estou falando aqui também, a gente também está com a mesma visão, que a bolsa está muito barata. Daí você fala assim, poxa, todos os gestores estão falando que a bolsa está barata. Por que ela continua caindo, então? Quer dizer que tem mais gente vendendo do que gente comprando. Por que esses gestores não compram? E eles não compram porque eles estão sofrendo saques dos investidores deles. Não importa o que o gestor acha, se o investidor dele pede o dinheiro de volta, ele é obrigado a vender as ações. Aí ele vende tudo, assim, ele não vai pegar uma ação específica. Ele pode até fazer um rebalanceamento do portfólio, mas se ele tomou um resgate em metade do patrimônio, se a grosso modo ele vai vender metade de todas as posições. Aquele pode vender um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ali, dependendo das preferências dele, mas ele não vai desbalancear o arranjo do portfólio, ele vai vender tudo. Então, mesmo ações que o gestor goste, que ele, se fosse só ele gostaria de estar comprando, ele pode estar vendendo porque está sofrendo resgate. E nós aqui não sofremos esse tipo de pressão. Esse ano a gente captou 40 milhões de reais líquidos, e é um benefício enorme não estar sofrendo essa pressão dos nossos investidores e podendo tomar as decisões de investimento que nós acreditamos que são as melhores.
Nós mesmos aportamos dinheiro também esse ano. Eu, pessoalmente, eu adotei uma estratégia esse ano. Como o ano era muito incerto, comecei a fazer aportes em janeiro e vou fazer aportes até novembro. Eu espalhei os aportes. Essa é uma técnica simplista para você não se arrepender de ter investido justamente no dia ruim. Então, eu falo assim, o interessante é você pegar o preço médio da época boa. Nós estamos numa época boa, fazendo uma série de aportes ali, mas estamos aportando. O meu sócio aqui também estão, a equipe também está, praticamente todo mundo aqui do escritório, da parte de gestão, né, da parte de assets do escritório, todos nós colocamos dinheiro em valores representativos para os nossos patrimônios este ano. Então, a época está boa, de fato. E nós só estamos aqui felizes, animados, comprando ações baratas, porque os nossos investidores estão alinhados conosco e também estão com essa cabeça. Se tivesse todo mundo sacando dinheiro aqui do nosso fundo de ações, a gente ia ser obrigado a vender. Então, por isso que eu dou esse valor tão grande, para a gente manter uma base que a gente conhece, que a gente tem afinidade e que tem o mesmo olhar, que acredita na mesma estratégia de investimento. Bom, agora eu vou para as perguntas aqui. A gente recebeu algumas perguntas por escrito. Eu vou puxá-las aqui. Nós temos duas delas. As duas perguntas estão anônimas, tá? Quem quiser mandar perguntas e quiser que a gente fale o nome, tem uma ferramenta de enviar perguntas aqui no chat, que aparece o nome ali, ou se você quiser, você escolhe a opção anônima. E se alguém quiser falar aqui, a gente tem uma opção de liberar o microfone, a pessoa fala, a única coisa que vai ficar gravado aqui vai para o YouTube, mas fiquem à vontade. A primeira pergunta é se é melhor investir num fundo quando ele é jovem e pequeno, ou se é melhor esperar ele ficar maior, né, para investir. Eu falo assim, olha, tem essa questão do retorno, né? O retorno do fundo jovem, o fundo pequeno, né, não fundo jovem, o fundo pequeno, ele pode ser maior. O fundo pequeno ele é mais flexível para aproveitar oportunidades atípicas, né? Se o fundo vai conseguir ou não aproveitar essas oportunidades, depende muito da habilidade do gestor. O contraponto disso é que se você pega um fundo pequeno e novo, que não tem um histórico muito longo de retorno, é menos claro se o gestor já é provado ou não. A não ser que seja um gestor conhecido já, que já teve outros fundos e você tem o histórico dele. Mas é difícil falar se uma pessoa que está ali 1 ano, 2 anos, tem habilidade para coisa ou não. Então, entrando num fundo novo e pequeno, você pode errar a mão no gestor. Tá? O fundo grande, se vai lá pegar um fundo que existe há 20, 30 anos, tem bilhões de reais sobre gestão, é muito difícil que o gestor seja ruim. Tá? Provavelmente ele é bastante qualificado, já é conhecido no mercado e tal. O contraponto é que ele não vai conseguir produzir um retorno tão grande, não por falta de habilidade, mas por essa dificuldade de que fundos grandes são obrigados a competir pelas mesmas oportunidades. Tá? Mas aí é muito questão de você conhecer e confiar num bom gestor. Se você conhece um gestor que você confia, que tem afinidade, que gosta da estratégia, e o fundo ainda é pequeno, isso é o mesmo tipo de oportunidade que empresa pequena. Se você conhece uma excelente empresa que gosta da gestão, que acha que tem um puta potencial no negócio, ela tende a ser mais rentável do que investir numa empresa gigante. É só tomar esse cuidado aí na decisão da escolha do fundo e do gestor ser uma boa escolha. E a segunda pergunta aqui, vocês pretendem fechar o fundo quando ele atingir um determinado tamanho? Se sim, qual o tamanho do fundo que vocês pretendem fechá-lo? Eu comentei um pouco aqui, é difícil falar exatamente qual que é o tamanho que a gente vai bater nesse muro aí de começar a atrapalhar o retorno, né? Então, eu não vou me comprometer com o valor exato aqui, eu vou repetir alguma coisa entre 500 milhões e 1 bilhão de reais. Né? Isso em valores de hoje. Se a gente tiver uma superinflação aí, não acho que vai ser o caso, tá? Mas se tiver uma inflação relevante, esse número pode se alterar um pouquinho. Né? Mas a gente vai fechar o fundo. A gente vai fechar o fundo para novos investidores. Tem um ponto que a gente nunca discutiu aqui, se a gente vai parar de receber qualquer aporte de qualquer investidor ou se nós vamos só não deixar que novos investidores entrem. A minha tendência é que a gente não impeça os nossos investidores antigos de continuar fazendo aportes. Tá? Eu acho
pouco simpático da nossa parte aqui chegar um momento que a gente fala para as pessoas que estão conosco, tem investidor que está com a gente há 8, 9 anos. Eu não gostaria de chegar para essas pessoas e falar assim, olha, a partir de hoje eu não recebo mais o seu capital para fazer a gestão. Então, a gente deve fechar o fundo para novos CPFs, mas continuar com CPFs antigos. E aí é o que eu falei, né? Se o fundo continuar crescendo com esses mesmos CPFs e o retorno começar a diminuir porque o fundo está muito grande, quer dizer que a gente já produziu bastante riqueza, e o pessoal que está conosco há mais tempo já ganhou bastante dinheiro. Aí eu acho que todos nós vamos poder viver com esses retornos levemente menores aqui e ainda continuar felizes, tá? Mas nós devemos fechar o fundo, sim. O quando? Eu vou dar um chute calculado aqui, tá? Eu acho que esse patamar aí, alguma coisa entre 500 milhões e 1 bilhão de reais, ele deve chegar para a gente aqui em 3 a 5 anos, alguma coisa dessa ordem de grandeza. Que não é algo ultra rápido, mas dentro de alguns anos a gente deve atingir esse tamanho. Por um pouco de captação e espero que a maior parcela possível disso venha de retorno, né? O fundo hoje está com 165 milhões, mais ou menos, numa situação em que a bolsa está muito barata. Então, esses 165 vão virar muito mais do que isso num prazo relativamente curto. Está numa janela aí que espero que seja alguma coisa entre 1 e 3 anos, né? Só o retorno do fundo já deve aumentar ele um bom tanto. Mais algo que a gente capte, dentro de alguns anos, talvez a gente comece a entrar nessa faixa de valor e nós vamos ficar atentos para ver se o tamanho está prejudicando o retorno ou não. Pessoal, não temos mais perguntas aqui, hoje foram só essas duas. Então, eu vou encerrar a live. Queria agradecer muito a participação de vocês e reforçar que todos os meses nós faremos essas lives. As lives sempre serão na primeira quarta-feira do mês, às 19 horas, e na primeira segunda-feira do mês nós divulgamos a carta. Então, acho interessante ler a carta. Se quiserem trazer perguntas aqui, elaborar em cima do tema, acho que a live é um ambiente para a gente entrar em mais detalhes e ter essa conversa. Então, aguardo vocês no mês que vem nessas lives. E muito obrigado novamente por participarem. Até mais, um abraço.